começamos mais um Campcast. O podcast sobre discipulado relacional com crianças e adolescentes. Muito obrigada por você que está aqui, sintonizando com a gente, ouvindo dos testemunhos, ouvindo, se fortalecendo, se enchendo da graça do Senhor. Hoje trouxemos uma convidada à distância, não é, Sara? É isso aí, né? Nós estamos aqui com a missionária e supervisora Rosileia. Fala aí, missionária, de onde que você está falando, né? Vai compartilhar os testemunhos hoje. Amém. Olá, pessoal. Para nós é uma honra, é uma alegria muito grande poder participar desse podcast com as meninas. Feliz por fazer parte da família Camp Brasil. Nós somos de Brasília. Estamos aqui atuando em todo o Distrito Federal. É uma região muito grande, mas Deus tem nos dado vitória. Tanto é que eu já tenho divisão, né, de regionais aqui mesmo no DF, com mais 2 supervisoras. Então, nós não estamos sozinhos. Nós temos o apoio da equipe que tem trabalhado conosco. E tem sido uma bênção. Que bênção, amém, glória a Deus. Já convidamos você de casa aí para curtir, comentar, se você tiver alguma dúvida enquanto acontece aqui o podcast. Se inscreve nesse canal, não sabemos como foi que você chegou até aqui, se você chegou através da indicação de alguém que já conhecia o Camp Brasil, ou se você chegou através de uma indicação do próprio YouTube, né, que você possa valorizar esse tipo de conteúdo, porque aí a plataforma do YouTube vai saber que esse conteúdo é sim válido, é um bom conteúdo e vai mandar para mais pessoas. Vou logo começando. Rosileia, como iniciou seu ministério com crianças? Nos conte aí a sua trajetória nessa missão. Menina, ó, lá se vai 43 anos, é muito tempo, né? Eu sou daquela galera das antigas, das dinossauras. A gente brinca muito, né? Que a gente nós somos o cabelinho branco, né? Nós somos da antiga, mas que nunca arredamos. Nós não entregamos os pontos, nós estamos firmes nesse propósito. Então, com 17 anos, ainda no início da fé, estando ali na igreja novinha, novinha, o pastor olhou para minha cara e disse assim: você vai ficar com uma turma de crianças de 3 a 5 anos que eu vou abrir e já começa no domingo. Isso foi uma semana antes. Eu fiquei em desespero. Eu falei: eu não sei o que é isso. Trabalhar com criança, eu fiz um ensino médio diferenciado, eu não é para trabalhar, eu não fiz nada na área de pedagogia. Não, minha filha, isso é muito fácil. Você chega lá diante dela, você começa a cantar. Sou uma florzinha de Jesus, ele disse. Mas como assim eu não conheço esse corinho? Não, vai ser fácil, você vai tirar de letra. Eu falei: pastor, eu sou uma criança. E era mesmo, uma criança na fé. Mas uma coisa eu o tempo todo senti, a presença do Senhor comigo. E o interessante, meninas, que esse chamado é algo que Deus vai colocando em nós. Naquela época, ele foi trabalhando durante até 7 anos, ó. Demorou 7 anos para cair a ficha e eu entender realmente o que é o ministério de crianças, a responsabilidade, a importância, o que era necessário ser feito. Mas hoje não tem como Deus esperar. Mais do que nunca, todos aqueles que são chamados para trabalhar com as crianças têm que se colocar na posição, em prontidão e começar com as armas que têm, com o desejo, com a força do Senhor. E naquela época, graças a Deus, eu fui cercada de pessoas maravilhosas que me ajudaram. Uma missionária que esse mesmo pastor me apresentou, ele foi muito sábio. Ele me apresentou uma missionária batista e eu era da Assembleia de Deus. E na minha igreja não existia essas coisas. Não existia estudos, não existia treinamento na área de ministério infantil. Mas essa irmã já era missionária no campo para trabalhar com crianças. Então ela me ensinou muito, muito mesmo. E eu louvo a Deus pela Guilherme,
ter me ajudado. E eu vou dizer uma coisa, gente, quando você sentir paixão, amor pelo que faz, quando você estiver trabalhando, sentindo prazer, alegria naquilo, quando você começa a ter expectativas para a chegada do momento e em estar diante das crianças e alegria em recebê-las, isto é o amor ao chamado. É para isso que Jesus te chamou. Exatamente, é quando você ama o que faz, que este amor é colocado por Deus em nossos corações. Aí sim você recebeu o chamado, o ministério, né, na sua vida. Isso é maravilhoso, eu nunca tive dúvidas disso. Glória a Deus. Quando a chama lá acende, né? Tem algo que queima e ali o Senhor realmente ele capacita, né? A quem ele chama. Vai te dando oportunidades, te abrindo portas. Quando você menos espera, você está totalmente enlaçada. Jesus é aquele que nos enlaça com o seu amor, que nos amarra. Então as pessoas mal sabem que são, né, laçadas por Jesus e nunca mais ele solta, viu? Porque esse ministério é muito importante. Muito. Então é isso aí, né? O próprio Deus vai nos ensinando sobre todas as coisas, como a palavra diz, né? O Espírito Santo ele nos ensina a respeito de tudo, né? Então nós não vamos estar sozinhos nessa trajetória com o Senhor, no chamado, e aquele que se torna discípulo dele também é chamado a discipular, né? E é sobre isso que nós tratamos e trabalhamos aqui no camping, né? Nós vivemos isso aqui no camping. Mas como foi então, missionária, a sua trajetória até chegar no camping, né? Ou como o camping chegou até você? O camp chegou até mim pelos diretores do camp. Olha só que privilégio. Mas, na verdade, o pastor Marco e a Cláudia, eles são os meus mentores. Desde muitos anos, eu nunca deixei de considerá-los assim. Eles, quando eu fiz o curso da APEC em Brasília, na época, eles eram os diretores da APEC em Brasília. Então, como eu fui treinada por eles, fiz um curso com eles, a gente criou esse laço, né, de cumplicidade. Então, toda a vida, mesmo distantes, né, eu deles, eu guardo no coração essa, como é que diria, esse respeito, né? Essa consideração pela maneira como Deus trabalha através deles. E quando eles voltaram, depois de muitos anos, em 2017, eles vieram treinar uma igreja para adotar, para que eles implantassem o ministério de discipulado de crianças pelo Camp Brasil. Mal sabiam os pastores que daquela colheita, daquele trabalho, daquelas palestras, só uma se renderia ao ministério de discipulado nesse formato. Fui eu. O pessoal da igreja não deu certo, eles não era o que eles queriam, né? Eles queriam adaptar o Camp Brasil no formato deles, isso não ia dar certo. Mas dessa colheita, né? Dessa chamada, né? Dessa oportunidade que eu tive de conhecer o ministério de discipulado com ele, através deles, eles levantaram em Brasília, gente, já uma supervisão distrital, ou seja, estadual, porque eles me colocaram à frente de um trabalho que atendesse todo o Distrito Federal. Aqui é uma região muito grande, de várias cidades, e então eles me colocaram para estar à frente do Camp Brasil, e eu não tinha ideia, gente, do que isso significava. Então, pensa, não havia treinamentos camp na época. As 3 encontros que eu tive com eles, sendo que um deles eu os convidei para vir, e eles estiveram conosco na minha igreja, foi daí que eu teve o ponto de partida. E aí a gente foi aprendendo ali o como fazer. Então, nós tivemos que construir esse trabalho aos poucos. E o Senhor, isso é algo que só Deus faz, foi nos ajudando a construir como conduzir esse discipulado e ter acesso aos materiais que ainda estavam sendo trabalhados pela Cláudia, né? Não existia nenhum sistema camp,
foi uma coisa que veio depois. Não havia treinamentos, que isso veio com a pandemia. Na pandemia eu já estava a mil, já estava bem, né? E tanto é que participei de muitos treinamentos. Eu creio que essa pandemia, para muitos, foi desesperador, mas para o Camp Brasil foi um momento assim de guinada, sabe? Foi algo assim que avançou e multiplicou através dos treinamentos. Eu tive o privilégio de participar desses treinamentos, né? Então, o Distrito Federal, a região de Brasília, ela foi consolidada com o trabalho nosso aqui local, com a nossa união, com aquilo que elas contribuíam umas com as outras, conhecendo aos pouquinhos, telefonando para o pastor para saber tirar algumas dúvidas, e as próprias crianças foram desenvolvendo. Estamos felizes pelo que já tem sido feito, pelo trabalho que foi construído por esses anos, né? Então a gente fica muito feliz. Em 2018, nós já tínhamos vários pequenos grupos e já fechando trilha com um encontro, um day camp, né? A ideia que nós tínhamos de day camp, achávamos que era na culminância do término daquele módulo. Então a gente criou isso aí e ficou, gente, não teve como tirar mais. Então os nossos day camps são a culminância no encerramento dos módulos. E deu certo, né? E nesses day camps a gente já encaixa a feirinha. E foi só depois de algum tempo que o pastor começou os encontros em Fortaleza e que eu e minha equipe viajou para estar com vocês, porque a gente começou a tirar algumas dúvidas e ver o que a gente estava fazendo diferente. Só que o nosso diferente deu certo também. E graças a Deus o pastor entendeu, ele acolheu, porque nós precisamos ver a nossa realidade. Cada estado do Brasil tem a sua própria realidade. E eu sei que as meninas têm trabalhado assim com as crianças locais, né? E graças a Deus tem sido uma bênção. E esses pais na fé que eles são para mim, tem sido até hoje, tem sido uma bênção. E eu louvo a Deus pela confiança que o pastor Marco depositou em nós, nos confiando toda uma região, né? Isso é maravilhoso. Com certeza. São muitos desafios, né? Mas como a gente já mencionou outras vezes, é mediante esses desafios, né, que o Senhor vai nos forjando, vai nos preparando para aquilo que Ele quer realizar, vai dando novas estratégias, né? E isso vai exigir a perseverança, né? E aí os frutos vão acontecer, como mesmo a missionária falou aqui. Você já gerou filhos supervisores, né? Não são mais coordenadores, mas são supervisões, né? Pessoas que avalancaram também, né? No processo do discipulado, de treinamento, né? De treinar outras pessoas, né? E tem alcançado ali regiões, né? Imagináveis, né? Muitas crianças mesmo. E glória a Deus pela vida da senhora, por termos a senhora, né, como família Camp Brasil, né? É, aproveitando já, porque a próxima pergunta a gente vai encaixar direitinho com essa informação. Que este ano nós vamos ter a nossa conferência Camp Brasil. Estamos falando, todos os podcasts estão relatando isso, que vai haver nossa conferência, vai ser dia 2 de novembro, não perde. Se você já veio das outras vezes, venha outra vez, eu tenho certeza, né? A gente sabe que você não se arrependeu de ter vindo das outras vezes, você vai querer sim estar conosco. E este ano vamos ter um tema realmente muito importante, não que os outros não tenham sido, né? Mas esse tema ele é tão atual, se chama Acordados Não Woke. Não sei se você já ouviu falar sobre a cultura woke, sobre esse movimento, né? Se já ouviu falar, talvez você esteja pensando, mas o que é realmente de fato, né? Não temos muito, como posso dizer, muitas informações acerca disso para se dar uma estudada, mas os nossos diretores do camp sabem direitinho do que se trata e estão trazendo essa novidade, essa informação toda sobre a cultura woke para você ficar acordado, para você discipular, para você não perder tempo. Então, para você realmente, de fato, estar apto
né, apto para alcançar o coração das crianças. E para você que está em outros estados também, né, Tess? Assim como a missionária Rosileia. Isso mesmo. Então, se você tem algum interesse, entre em contato com a gente, entra no nosso Instagram. Nós vamos deixar links aqui embaixo também sobre a conferência, sobre o Instagram também. Então, nos procura, né? Participe. Então, missionária Rosileia, por que que é necessário estarmos aptos para alcançar o coração das crianças? Pode ser segundo as suas palavras? Sim, o Ministério de Crianças, tá vendo, já está falando ministério, né? E a palavra de Deus, Paulo ensina, né, que são muitos os ministérios. E o mais importante está justamente o que precisamos trabalhar com as crianças, que é do ensino. E se for do ensino, é preciso que haja dedicação ao ensino. E a palavra diz também que ensina a criança no caminho. Então, nós estamos ali para ensinar as crianças a buscar exatamente andando com ela pelo caminho. Exatamente, esse caminho é uma pessoa. Olha que coisa linda. O caminho, ele é Jesus. Então, a gente apresenta Jesus às crianças e elas se sentem assim, acolhidas por ele, e elas vão caminhando com fé, com convicção, e isso vem através do ensino que podemos dar pela palavra de Deus. Então, o discipulado nada mais é do que oferecer às crianças a oportunidade de conhecer a palavra como ela é, né? Sem cores, sem floreamento. Hoje é uma preocupação muito grande nas igrejas, nos ministérios locais, aquela coisa, né, aquele investimento em pregações suntuosas, em personagens que vão lá na frente trabalhar, as crianças estão ali, muita diversão, parece assim um show, né? Mas a gente sabe que o Ministério de Crianças é exatamente o contrário. Nós vamos criar memórias nas crianças. E essas memórias serão construídas pelo poder da palavra. Então, se é o ensinar, então nós vamos ensinar as crianças nesse caminho que lhe será apresentado, que é Jesus. Então, a gente sabe que quando a gente começa a explanar de Gênesis a Apocalipse, em todo momento ali está Jesus. Né? Então, é Jesus que é esse caminho que é apresentado às crianças. Então, gente, quanto menor a criança, mais especialidade, mais dedicação, mais busca esses pais, esses professores têm que ter, mais seriedade, responsabilidade, compromisso em formar aquele caráter. Né? Os psicólogos dizem, né, que as crianças até 5 anos estão em plena formação de caráter. Tem se falado muito nisso, né? A questão do desenvolvimento mental da criança. Então, nós, através do discipulado de forma bem natural, de forma assim, tranquila, com o nosso relacionamento com elas, a gente vai construindo esse caminhar com Jesus. Né? Então, eu creio que o que é mais necessário para alcançar os coraçõezinhos delas é tão somente nós sermos o que nós simplesmente somos, servos do Senhor, discipuladores, e como se fosse uma luz, né? Brilhando para as crianças, e elas acatam, elas aceitam, elas acolhem, quando eles veem em nós a sinceridade daquilo que a gente faz por elas. Isso é muito, muito importante, muito legal. Amém. Glória a Deus. Então, é muito importante o coração dos pais, do líder, estar inclinado a isso, né? A entender a necessidade e a buscar a capacitação do Senhor, né? De todas as ferramentas necessárias, né? Para isso, para o discipular, para o ensinar, né? Já que nós precisamos ser aperfeiçoados realmente no servir ao Senhor, né? Não quer dizer que porque eu não sei hoje, eu não vou buscar. Mas a gente precisa realmente crescer na graça, no conhecimento do Senhor, para que a gente possa andar, né, no caminho, com essa criança lado a lado, com essa criança, né? E a missionária mencionou aqui a forma como nós utilizamos no campo. Nós ensinamos às crianças a palavra de Deus, né, desde Gênesis até Apocalipse. Como assim, né? Qual é a mensagem que as crianças vão receber durante esse processo, né?
durante esse currículo que, né, que nós queremos falar, qual é a mensagem, né, que nós aplicamos, né? Como que a gente aplica essa mensagem através do discipulado relacional, missionário? Compartilha mais aí um pouco conosco. Bom, gente, o tempo urge, isto é, o tempo está se findando. É urgente esse trabalho, é urgente apresentarmos o plano da salvação, esses princípios que Deus já deixou na sua palavra, para que as crianças saibam exatamente a sua condição diante de Deus. Né? As crianças elas precisam urgentemente conhecer Deus. Então, são 5 pontos que esse plano de salvação nos traz. A começar pelo Deus, o Deus Criador, o Deus de amor, o Deus que as ama. Então, isso é apresentado às crianças através, no caso, do módulo trilha. Eu estou aqui com a camiseta do trilha, não dá nem para ver, mas o caminhar, esse trilhar aí pela semana da criação, vem mostrar à criança que existe um Deus que a ama, um Deus que criou ela, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que precisa estar no coraçãozinho dela. Quando a gente vê as crianças atacadas, né, num ensino completamente distante da palavra de Deus, uma cosmovisão muito distante, mudando, né, a percepção da criança daquilo que é verdadeiro, que é real. Né? Então, falar de Deus é muito importante. Também o pecado que afasta a gente de Deus, o pecado que nos mantém afastado. Por causa do pecado, não podemos ter acesso a esse Deus. Né? O pecado nos afasta de Deus, e essa é a condição de todos nós. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, nós estamos destituídos dessa graça de Deus, mas Deus providenciou um Salvador. E essa melhor notícia desse Salvador, de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, que entregou a sua vida naquela cruz. A cruz foi justamente o altar em que Jesus foi imolado. Como um cordeiro ali, ele foi morto ali e dando a sua vida por nós, derramando o seu sangue precioso. E este sangue de Jesus ali derramado tem o poder de nos limpar o nosso coração, a nossa vida de todo pecado. Mas a criança ela tem que entender que essa oportunidade, essa salvação, ela tem que aceitar, ela tem que receber em seu coração, voluntariamente. Ela tem que aceitar o sacrifício de Jesus como real para ela. Ela precisa se sentir pecadora. Então a gente vê que quase não se coloca a criança nessa condição assim dela vir a entender que ela precisa de Deus, que ela está longe de Deus, quase não se fala, né? É como se estivesse poupando a criança. Isso é um grande erro. Não, a criança ela precisa de um Salvador. Então, quando se é apresentado o Salvador, as crianças elas têm mais possibilidade, mais abertura de aceitar Jesus do que qualquer outra idade. Então, gente, é a infância o melhor momento de semear o plano de salvação no coraçãozinho delas. Então, a partir do momento que você crê que existe um Deus, que o pecado te afasta desse Deus, mas que Jesus, o Salvador, veio nos trazer a salvação, que precisamos receber esta aliança com Deus, né? Essa voluntariamente aceitar e finalmente crer, né? Nunca duvidar que somos salvos, essa convicção, essa certeza de salvação que vai dar forças a essa criança de caminhar a sua vida cristã, saber que Jesus é seu amigo, que Jesus estará ali para atendê-la, que o Senhor é seu advogado, que mesmo que ela venha pecar de novo, o Senhor está ali para limpar o seu coraçãozinho se ela pedir perdão. Então, a sua vida cristã começa quando ela nasce de novo na família de Deus. Ela nasce para a família de Deus. Esse novo nascimento, com a conversão, né, com a aceitação a Cristo, é que vai conduzir essa criança na nova vida em Cristo. Uma vida vitoriosa, uma vida de cristã, né? Então, nós precisamos aplicar essa mensagem urgentemente, rapidamente, né? Pais, principalmente. Eu acho assim, o privilégio de se ganhar uma criança é dos pais. Tem que ser os pais. São os pais que devem ganhar seus filhos. Nós vemos tantos testemunhos de
missionários que foram ganhos pelos seus pais, ali debaixo de oração, de comunhão, de discipulado em casa, de culto no lar, né? E aquela criança, desde a infância, é conduzida para o Ministério de Missões. Hoje você não vê mais isso. Pais que queiram que seu filho seja missionário. Né? Então, eu acho que quem deve conduzir a criança a Cristo são os pais. Mas se os pais não têm como fazer isso, nós, voluntários, nós, discipuladores, precisamos levar a criança a Cristo. Urgentemente, enquanto ainda são crianças. Né? É verdade. Pois é, como a missionária falou, né, gente? Assim como o Senhor chama realmente pais a poder falar sobre a palavra dele para seus filhos, e os pais desprezam, o Senhor levanta outros, né? Levanta aqueles que realmente têm um fogo no seu coração de levar adiante a palavra dele, de incentivo e compaixão pelas crianças, né? A gente vê, uma própria missionária citou aqui, que a gente vê que existem uma carência muito grande mesmo de pessoas que olhem para as crianças, que olhem para ela e veem ela como alguém que também precisa da salvação. Esquecem que aquele versículo que diz que todos, né, todos todos os pecados foram, né, separados da glória de Deus, né, são imerecedores. Então, esse todos aí também incluem as crianças. As crianças também são seres humanos, são pessoas pecadoras. Deus ama também. Pois é. Então, é necessário que, de fato, né, cada um de nós possamos olhar para a criança também, certo? E nós fazemos essas transmissões, esses podcasts, para você de casa também pegar ideias, né, de como discipular, de como fazer com que uma criança possa entender sobre a salvação. E nós queremos saber aí, missionária, queremos que você compartilhe com a gente sobre ideias, né, de como tem utilizado para apresentar salvação, a palavra para a criança, porque o Camp Brasil ele é um material lúdico, ele é um material muito aberto é, a trabalhar com a criança, a fazer com que a criança vá além, pense, brinque, aprenda brincando. Então, também você pode adicionar conforme você aprende de fazer várias outras coisas e fazer com que a criança vá ali aprendendo a palavra de Deus. Justamente isso. Então, compartilha com a gente aí ideias de como apresenta a palavra de Deus para ela. Gente, olha, quem não conhece ainda o Camp Brasil, essa missão extraordinária que trabalha o discipulado de crianças, que conduz as crianças, que forma líderes, que treinam líderes, né? Como havia falado, através do ensino, né? Apresentando uma filosofia que para mim foi surpreendente. Eu disse para vocês que são muitos anos que eu tinha de ministério infantil. E a ênfase dada na época era evangelizar, ganhar a criança e acabou. Mas quando eu me deparei, né, com a filosofia do Camp, sobre o discipulado ser relacional, gente, era necessário se relacionar individualmente com cada criança. E intencional tinha que ser, a intencionalidade é o que mais abrange assim dentro do Camp Brasil, o discipulado das crianças. Nós estamos com elas ali, seja brincando, seja fazendo lanche, mas há algo de intencional em cada atividade daquela. Dialógico, então, o diálogo. A gente conversa muito, então, através do diálogo, você vai conduzindo as crianças. E deixa que elas vão colocando para você aquilo que elas entendem. O bom do discipulado é porque a criança não é um mero aluno que só escuta. A criança é um ser, um indivíduo potencial, um indivíduo assim, rico em conhecimento, em buscas, né? Eu tiro pelos netinhos que eu tenho. São crianças de 4 e 5 anos, mas eles são tão aguçados, eles são tão desejosos de conhecer as coisas de Deus. E é hora de
aproveitar, né? Porque a criança ela é levada de uma forma reflexiva. O trabalho do camp ele é reflexivo. A gente leva a criança a pensar. Então, levando a criança a pensar, permitir que ela pare para pensar, desafiá-la a pensar e fazendo uso da didática, é didático também, né? Ele é didático. A gente pode conduzir as crianças para um discipulado eficiente que vai trazer resultados. Mas eu nunca deixei de utilizar um dos métodos mais eficientes de evangelização e apresentação desse plano de salvação, que é justamente o método das cores, que é o livro sem palavras. Esse livro sem palavras vai muito além da APEC. A APEC ela utiliza o recurso do livro sem palavras, mas ele vem desde longa data. Né? Spurgeon já fazia uso do livro sem palavras. Então, eu recomendo aos pais fazerem uso do livro sem palavras. Então, quando você pega aquelas cores e começa a apresentar às crianças o significado de cada cor, em que você apresenta Deus, apresenta o pecado, Jesus, o sacrifício perfeito, o momento de aceitação, em que a criança será perdoada se ela vir a se arrepender, e finalmente a aceitação para uma vida vitoriosa cristã, e aquelas cores começam a penetrar no entendimento das crianças, eu posso utilizar aquela estratégia de cores no lanche, quando eu sirvo melancia. Vocês sabiam que a melancia traz o plano de salvação todinho? A melancia, ela tem o vermelho, que representa Cristo, os pontinhos pretos, as sementes, representam o pecado que deve ser jogado fora, a casca verdinha, né, que representa a vida em Cristo, a branquinha, que é aquele miolinho da melancia, e aí todo mundo pensava, mas e o amarelo, irmã? Onde é que está o amarelo da melancia? Está na flor. Né, na flor. Então, o amarelo é o Deus criador, o amarelo, Deus colocou nos vegetais, nas frutas, as sementes. E essa semente é gerada pela flor. Então, a flor que gera a semente. E essa flor vem de Deus. Gente, que coisa linda. Eu já estou dando aula aqui, eu já estou falando o Está plano na criação. pela A melancia. mensagem de salvação está na criação, né? É. Então, a própria criação já apresenta o plano de salvação. O primeiro módulo, trilha, é maravilhoso. Então, você vai levar crianças a fazer o lanche, traz o plano de salvação. Brincar de massinha, traz o plano de salvação. Uma música, aquela música vai trazendo as cores. O uso do fantoche, né? Vai falando sobre as cores. E o interessante é que, quando a gente apresenta Jesus, o Camp Brasil teve a ideia de trazer essa ideia das cores para dentro do módulo, né, que fala acerca de Jesus, o módulo arco. Então, ali no arco, a criança já vai ter esse contato com as cores. E olha, gente, as crianças surpreendem, que elas começam a utilizar essas cores com os coleguinhas. Elas evangelizam, é muito lindo, tá? Então, você fazer uso desse método das cores, e com toda essa filosofia do camp, buscando relacionar-se com o filho, conversando com ele, buscando levá-lo a refletir, a pensar, trazendo ali, através do diálogo, oportunidades, né, da criança aprender de uma forma didática com o uso de uma dinâmica, com o uso de um recurso visual. Isso é muito legal, gente. Os pais podem fazer isso, porque você pode fazer uso de coisas que tem na sua casa. Né? Quando você pega um prato com água e joga orégano e enche o prato com aquele orégano boiando, né? Aquilo representa o pecado. Aí você fala, olha, você está vendo? A nossa vida é cheia de pecado. Aí você bota aqui na pontinha do dedo um detergente. Interessante, né? Quando você pega o dedo molhado de detergente que coloca no meio do prato, todos os oréganos saem de perto, fica tudo limpinho ali no meio. Gente, as crianças nunca esquecerão. Então, essas estratégias, assim, que faz a criança refletir, é maravilhoso. E olha, eu sinceramente, me surpreendeu, o Camp Brasil me surpreendeu, tanto é que teve uma virada de chave na minha vida, e eu, mesmo sabendo tudo que eu sei, todo o conhecimento, eu treino pessoas desde lá de muito tempo. Engraçado, gente, eu vou até confidenciar com vocês.
Quando os pastores eram os meus líderes aqui em Brasília, pela PEC, que eles iam ministrar em igrejas, eles me chamavam. E eu ia com eles. Quer dizer, ele já sabia que eu tinha esse dom, né? Porque Deus me fez sentir que eu podia treinar pessoas dentro desse ministério. E desde sempre eu venho treinando pessoas. Você Mas já estava sendo treinada ao isso, ser convidada, né? Ao estar perto. isso. E o Camp Brasil, ela dá essa virada de chave. E a gente começa a entender que é no dia a dia, né? É no relacionamento, nos diálogos, nas curiosidades que eu for levando para a criança ver, na natureza, né? Ô, gente, é maravilhoso. É muito bom, viu? É isso aí, como a missionária tem compartilhado tantas ideias, né? Quem faz parte do camp e está nos nossos grupos também tem a oportunidade de receber essas ideias, né? Inclusive, ela tem um canal no Telegram, né? Só de recursos para discipulado relacionado com as crianças. Então, ela é uma das supervisoras que tem feito a diferença nessa parte bem prática com as crianças, né? E além dessas ideias, estava lembrando que no próprio material do camp nós temos dicas também de experiências que a criança vai ver ali, né? Algumas experiências científicas até, né? Mas também essas dicas, essas coisas práticas que vai chamar a atenção da criança e vai fixar ainda mais o aprendizado dela, né? É através de uma dinâmica, de uma brincadeira, isso vai fortalecer o ensino que ela está recebendo e também a interação que ela está tendo junto com o líder, porque o líder está fazendo ali junto com a criança, né? A criança vai trocando ideias, né? Ali também vai surgindo perguntas sobre isso e até, né, nós temos um testemunho da entrega de uma criança a Jesus, né? Um momento de uma dinâmica sobre o pecado, a criança ali mostrou um arrependimento, um reconhecimento de que ela é pecadora e ela precisava de Jesus. Então, são muitos testemunhos, né, que se pode contar através dessa prática de dinâmicas, né, de ideias para o discipulado, né, para você levar junto à sua criança. E é isso aí que vai nascendo e vai crescendo o relacionamento, né? E crianças estão sendo ricamente abençoadas. E nós temos aqui, né, missionária também, o lado dos os desafios, né? Temos alguns desafios que pais e discipuladores de crianças têm enfrentado nos dias atuais, né? São muitas concorrências, são muitos entretenimentos. Já estou dando até, posso até estar dando uma resposta, né? Mas você pode assim abrir mais sobre esses desafios que você tem acompanhado nesses dias atuais. Pelo tempo que eu já atuo, que trabalho, e tanto é que eu era professora secular, né? Eu trabalhava com crianças em escola pública, então eu tenho acompanhado, tanto dentro e fora da igreja, a situação das crianças. E eu tenho visto, pelo menos, no mínimo, 3 gerações passando por mim. Olha só, 3 gerações. E eu vejo que agora, né? Eu já aposentei, eu sou professora aposentada, já tem um bom tempo. Desde quando eu me aposentei até agora, já são mais de 12 anos distante da sala de aula secular, né? Mas a minha filha relata coisas assim, tremendas, terríveis. E eu penso assim, meu Deus, como as coisas estão ficando cada vez mais graves. Então a gente vê como a tecnologia tem atingido as crianças. Gente, tem trazido às crianças assim uma ansiedade, né, um imediatismo terrível. Elas querem tudo na hora, elas não sabem esperar. Elas são como pequenos reis dentro de suas casas, porque os pais, para compensar a ausência deles, eles dão tudo que a criança quer, né? É assim como que eu dando isso para a criança, eu estou sendo tão boa, tão amorosa, que a criança vai ficar feliz mesmo que eu estando ausente. E é um grande engano, amados, grande engano, Na porque verdade, está adoecendo a criança. exatamente está trazendo a doença emocional. Tanto é que nas gerações anteriores, tudo era com dificuldade.
A criança, ela também acompanhava essas dificuldades que os pais enfrentavam e elas tinham resiliência, elas tinham força, elas criaram, eram fortalecidas e elas tinham que conquistar aquilo que elas desejavam. Elas tinham que enfrentar. As mães saem para trabalhar e os filhos ficam cuidando dos irmãos. Hoje é aquela coisa, aquela dificuldade, né? E a gente vê que os pais estão tão equivocados. Eu acho que é necessário até os pais reaprenderem a serem pais. Eles estão precisando ser instruídos, eles estão precisando, pela palavra de Deus, a ser pais conforme Jesus Cristo quer, que Deus quer que esses pais sejam. Não é colocando tudo que a criança quer, mas é dando a oportunidade, até mesmo do não, da dificuldade, para a criança entender que haverá momentos difíceis, momentos tristes, momentos alegres. Então, gente, eu creio que esses pais eles precisam buscar até conhecimento maior, né? Até dessas novas síndromes que têm surgido em decorrência dessas ansiedades. Os próprios pais, nós mesmos adultos, passamos essa ansiedade para as crianças, né? A gente passa para elas isso, o medo. As crianças estão com medo. E nos casos mais graves, os psicólogos chegam a falar, crianças que estão buscando suicídio, a automutilação. Isso tem sido algo que tem preocupado muito professores, né? Os professores seculares estão sofrendo também. Está muito difícil ser professor, né? E nas igrejas, eu acho que as lideranças infantis das igrejas precisam acordar, porque Deus quer usá-los para ajudar essas crianças, para resgatar essas crianças e também trabalhar com os pais das próprias igrejas, né? Então, eu acho que é isso, né? É, eu creio que os pais, eles precisam buscar mais, saber como lidar com os filhos, considerando a maneira como eles próprios foram criados. E deu certo, né? Dizem que o idoso é o jovem que deu certo, né? Então, se nós chegamos até aqui, porque nós passamos por momentos difíceis e estamos firmes aqui, né? Então, a criança ela tem que passar por momentos difíceis. Ela, não digo assim, a questão da rejeição, essa rejeição de crianças órfãos de pais vivos, né? Que tem a ver com essa rejeição, esse tipo de rejeição em que os pais se ausentam demais, isso vai refletir na criança também. Então, tudo tem a ver também com o comportamento do adulto, de como ele está conduzindo os filhos. Não estou culpando os pais, mas faz muita parte daquilo que a criança tem enfrentado, a atitude dos pais para com os filhos, né? E também das lideranças também. Realmente é muito preocupante que a missionária Rosileia acabou de falar aqui. Realmente é preocupante a maneira como os pais estão levando seus filhos, né, por um caminho aí que não está valendo a pena. A gente vê, você que participa da sua igreja, às vezes a gente vê ali que um pai coloca um tablet na mão do seu filho, coloca um celular na mão do seu filho e não sabe o quão prejudicial está sendo para aquela criança. Que hoje em dia a gente até descobre, a gente sabe, né, que dá todos esses problemas de pensamento acelerado, da TDAH, dá outros problemas como o vício, não querem mais soltar, não querem mais viver longe da rebeldia. Então, é possível, sim, levar seu filho e manter o foco dele em outra coisa que não sejam as telas, não é isso? Então, hoje em dia, é muito difícil uma criança passar por esses ensinamentos, né? Está tudo deturpado. Então, missionária, que ferramentas necessárias, né? Quais ferramentas são necessárias aí para fortalecer e fortalecerá, né, a vida de pais e discipuladores. O que nós podemos aplicar na vida desses pais, né, ajudá-los a aplicar
na maneira de discipular seus filhos, né? Porque a gente falou das dificuldades que são, né? Está muito difícil, né? Mas aí tem sim uma outra maneira, né? Tem um outro caminho para a gente levar os filhos a manterem o foco. Bom, gente, eu daria as 3 principais ferramentas: o exemplo, o exemplo, o exemplo. As crianças aprendem pelo exemplo. Exemplo dos pais, exemplo dos líderes. E quanto menor a criança, maior é o efeito do exemplo na vida dela. Então, se os pais oram, a criança vai saber que a oração é importante. Se os pais vão para a igreja e levam os filhos, e a maneira como os pais se comportam na igreja, as crianças também valorizarão a igreja. Então, a atitude dos pais, a responsabilidade, o compromisso com as coisas de Deus é a maior das ferramentas. Então, quando eu ensino pelo meu exemplo, pela minha vida cristã, se eu tenho uma vida devocional diária diante de Deus, se eu dependo do Senhor, se eu busco a Deus em oração, quantos filhos adultos lembram dos seus pais, orando por eles de madrugada, ali na pé da cama, né? Então, eu acho que mais do que tudo, a nossa própria vida tem que ser um exemplo para as crianças, né? E quanto ao ensino dos próprios filhos, né, e de voluntários, de pessoas desejosas de ver as crianças no caminho do Senhor, e diante de tudo isso que nós temos falado, de todas essas estratégias, de toda essa filosofia que gira em torno do camp, eu posso dizer que eu não conheço, gente, outra ferramenta no sentido de recurso, né, de contribuição para que os pais possam fazer uso do que o sistema, né, o projeto do Camp Brasil de discipulado com as crianças. Então, busquem conhecimento de como é que funciona, façam os treinamentos, né? Há treinamentos online que você faz sozinho. Tá vindo aí mais uma conferência anual, né? Uma conferência maravilhosa. Então, a gente tem que buscar, através do Camp Brasil, como que eu posso, de forma mais eficiente, alcançar meu filho, alcançar meus discipulinhos que estão lá na igreja, né? E meus vizinhos, minhas criancinhas que moram ao meu lado, meus sobrinhos, meus netinhos. Gente, as crianças estão para todo lado e elas crescem muito rápido. Corre e vai lá buscar pelo Camp Brasil as ferramentas que vão dar certo para esse trabalho de discipulado. O discipulado é a maneira como o Senhor Jesus ensinou a ganhar vidas para ele, a firmar essas pessoas no caminho da verdade. É através do discipulado. Então, Jesus foi o grande exemplo para nós. E ele mandou que nós discipulássemos. Ide por todo mundo, né? Fazei discípulos. É isso que Jesus está falando, né? Então, junta o exemplo com o discipulado, para mim é a receita certa, tá bom? Amém. É isso aí, como a missionária já mencionou, nós temos o treinamento para você, né? Para você que acha assim, como é que eu vou saber toda essa estratégia de discipular, de colocar em prática? Então, no site do Camp, campbrasil.com, você encontra esse treinamento totalmente gratuito e automático. E logo após você tem a escolha de ser acompanhado ali para saber, para tirar suas dúvidas também, né? E ter esse material disponível para aplicar com seus filhos, com as crianças próximas a você, né? E são ferramentas que realmente vão combater também outros concorrentes, né? Outros fontes de entretenimento, porque ali a criança também vai poder interagir, vai poder brincar, como até você já mencionou aqui. Então, não perca mais tempo, meus irmãos, nós não estamos na época de perder tempo nenhum. É preciso estarmos alertas, né, a toda essa cultura que foi construída ao longo dos anos, né, foi uma doutrinação que tem realmente chegado no coração das nossas crianças muito cedo, através das mídias sociais, através do que elas ouvem também nos ensinos. E hoje em né? dia nas escolas, né? Nas escolas, né? Então, os pais são os primeiros responsáveis por
guardarem os seus filhos, né? São os primeiros responsáveis a guardar o coração da criança, acompanhá-lo, né? E hoje os discipuladores também, líderes de PG, né? Mas o Senhor tem ainda chamado muitos, porque existem muitas crianças, né? Que ainda não conhecem o Senhor Jesus e eles estão esperando pelo seu sim. Então, nessa hora, né, nós queremos pedir à missionária para estar compartilhando aí de algum fruto que ela tem vivido durante essa experiência com o camp, através do discipulado relacional. Pode ser em um campo em que os líderes estão atuando, né, discipulando. Pode ser também com relação aos seus treinamentos, como as igrejas têm abraçado, né? Desde o do início, eu já entrei com supervisão, né? Então, a supervisão, ela desenvolve coordenadores. Então, eu já tinha que ter coordenadores comigo. E esses coordenadores, por eles, já ter seus líderes. Então, o que acontecia? Eu tinha contatos com líderes e eu já delegava, mostrava, olha, você vai cuidar desse líder. E essa pessoa se transformava em coordenador, né? Mas eu acabava tendo que ter líderes debaixo da supervisão. Então, eu trabalhava assim, todos os lados. E no início eu participava de tudo. Só que foi ficando difícil, né? Porque o trabalho vai se multiplicando, não tem como você estar presente em todos. Então chegou um ponto em que eu deveria estar num treinamento, né? Levando uma palavra, conversando com pastores, direcionando, né, a multiplicação, realizando oficinas para dar esse suporte material, esse recurso, para que os líderes, né, tivessem como trabalhar, tirar dúvidas, trabalhos online de oração. Então, a gente percebe que são várias coisas que podíamos desenvolver, que temos que desenvolver. Treinamentos online, treinamentos presenciais. Então, eu tive que entrar por aí, né? Agora, são muitos os testemunhos de como Deus honrou, né, aquela pessoa, aquele líder. Interessante que no Camp Brasil, às vezes a pessoa é treinada por uma pessoa, por exemplo, o supervisor de São Paulo. E essa pessoa é treinada de São Paulo e ela está lá, digamos, no Pará, né? O Roraima. Então aconteceu um caso assim. A Francis treinou uma menina de Roraima. E essa menina de Roraima tinha uma parente de Brasília. Eu acho que é prima. E essa parente de Brasília começou a ser treinada por causa dessa prima de Roraima. Olha que coisa interessante. E aí ela teve acesso. O que a Francis fez? Rosileia, estou te mandando uma irmãzinha para você treinar, para você acompanhar. E ela já quer ser líder. Olha que coisa linda. Conexões, né? Então a gente vê a conexão, que o Brasil é muito grande. Então, a gente não tem essa dificuldade né, esses são os meus líderes. Não existe isso para nós. Todos são uma família, né? Todos. Tanto é que muitos que eu treinei são da Bahia ou de outro lugar. Então, aquele coordenador dali, que é mais próximo fisicamente, é claro, vai estar tendo condições melhores de acompanhar essas pessoas. E aí veio para mim a Ana Emília. E a Ana Emília é de uma igreja batista. E uma coisa mais linda que eu vi foi a disposição do pastor da Ana Emília em entender a proposta e se render a ela. Gente, olha, a coisa mais importante que os líderes precisam é a visão do seu pastor. Nós precisamos ter o apoio dos pastores, das lideranças, porque são eles que vão fazer a cobertura espiritual orando por você, são eles que vão dar os recursos, são eles que vão providenciar um transporte para levar as crianças de um lado para outro, são eles que vão promover campanhas para arrecadar recursos financeiros para os pequenos grupos. E a Ana Emília foi com tudo. E aí ela logo teve a coleguinha dela, Angélica, e as duas trabalhando com o Ministério Local
e com o Camp Brasil. Então, a gente percebe que a maioria das pessoas que abraçam o Camp Brasil já tem o ministério local sob a sua responsabilidade. Gente, a coisa mais difícil conciliar essas duas responsabilidades. Estar bem no ministério local, que exige muito da pessoa, porque cada igreja tem uma cultura, né? Cada igreja tem uma estratégia, né? Muitas igrejas gostam de fazer BFs, não é isso? Muitas igrejas gostam de congressos infantis, conjunto infantil. Então, pesa sobre a pessoa. Aí o pastor dela, olha que lindo, gente, chamou a Emília Angélica. Ele disse assim, Angélica, a partir de hoje você vai cuidar do ministério local. E Ana Emília, você vai ser a nossa líder camp da igreja. Tem muitos que pensam que você está entrando ali para dividir, para roubar seus líderes. Não. Estamos ali para multiplicar, né? Para somar. Tem que abrir a mente, né? Tem que entender, né? Que não é para ele, de maneira alguma. Os líderes, os pastores, têm que chegar junto. Eles têm que ter a visão. E eles é que têm autoridade sobre os pais. A igreja olha para o pastor. Se o pastor recusa, a igreja recusa. Entendeu, gente? Então, eu acho que o Camp Brasil tem que fazer uma estratégia de sensibilizar os pais e os pastores, para que consigam, a exemplo do que eu vivencionei, que eu vivi aqui com a Ana Emília, tá bom? Amém. E missionária, já para encerrar, aqui estamos no finalzinho. Queremos uma palavra da senhora para encerrar, uma palavra, pode ser uma palavra de motivação para aqueles que não querem mais, para aqueles que querem voltar atrás, querem desistir, não querem mais seguir o chamado, não querem mais discipular, está achando que tem muitos desafios, está achando que está muito pesado, ver que parece que não está tendo crescimento. Podem ser até mesmo pessoas que não são do Campo Brasil, né? Porque esse podcast ele é aberto para todo aquele que quer discipular, todo aquele que quer fazer missão. Não precisa nem ser só para criança, nem para adolescente, mas é para todo aquele que quer falar de Jesus para um familiar, para um amigo, que quer fazer o ID do Senhor, certo? Uma palavra para levantar esse povo aí. Eu gosto de levar uma mensagem verídica de uma irmãzinha simples, humilde, de uma região repleta de traficantes, sabe? Uma região de pessoas mais pobres, mas que, quando você olhava, as crianças estavam fadadas ao fracasso, pela realidade que elas viviam. Aí, alguns especialistas visitando essa comunidade fez um levantamento e disseram: ó, aqui não vai dar em nada, não. Essas crianças, a maioria vai se tornar traficante também e vão morrer. Daqui a 20 anos a gente volta aqui. Gente, passados 20 anos, e lá naquela comunidade tinha uma irmãzinha que acolhia as crianças e trabalhava com elas a palavra de Deus. Passados 20 anos, aquelas pessoas que tinham todos os relatórios anteriores, olhavam os relatórios, olhavam o prognóstico, né, de que aquelas crianças estariam totalmente, né, perdidas ou mortas até, mas para surpresa delas, a comunidade estava vigorosa. Aquelas crianças haviam crescido, se tornado adultos de valor. Aquelas crianças estavam nas igrejas, muitas delas se tornaram pastores, outros professores. Aquelas crianças realmente foram semeadas na infância e trouxeram um resultado maravilhoso, que de forma simples e humilde, uma irmãzinha trabalhou e confiou ao lançar a semente e saber que Deus havia de dar o crescimento. Naquela altura, aquela irmãzinha já tinha morrido, mas o seu legado de confiar em Deus, a semeadura daquelas sementes preciosas,
que era a palavra de Deus naqueles coraçõezinhos infantis, garantiram o futuro daquela comunidade diante de Deus e diante dos homens. Gente, vale a pena, vale a pena. Muitos do que eu encontro adultos, sabe, pastores, eu me surpreendo às vezes de alunos que eu tive, que eu pensava assim, ele está frequentando esse curso, não vai dar nada não. Gente, se tornaram líderes de campo, estão fazendo o melhor. E eu me surpreendo, Jesus, que coisa linda. Olha só a contribuição que eu dei, de forma simples, mas o Senhor deu o crescimento. Você pode até plantar, você pode até semear, mas é Deus que dá o crescimento. E isso vai valer a pena, porque vai mudar a situação. Se está tudo negativo, semeie a palavra. E essas crianças vão crescer para Deus. E essas crianças vão dar frutos. E essas crianças serão uma bênção. E a gente vai pôr por terra todo o pensamento negativo. E qualquer coisa que o mundo venha dizer, aqui não dá, aqui não presta, aqui já era. Não, não já era não. Porque temos um Deus vivo e poderoso, um Deus de amor, que vai fazer a diferença através de você. Vai ser através de você, viu? Através de mim, através de nós. Vamos fazer como essa irmãzinha lá daquela comunidade, que deu a sua vida por amor às crianças, ensinando a palavra de Deus a elas. Ela talvez nem imaginasse, né, que aquelas crianças haveriam de se tornar, mas garantiu um futuro promissor, um futuro de Deus, um futuro positivo, um futuro de valor àquelas famílias, àquelas crianças. Amém? Deus abençoe a vocês todos. Agradeço o privilégio, a oportunidade que vocês me deram. E a família Camp, ela está aqui, estamos aqui, conte conosco, tá? Estaremos acompanhando, estaremos sempre com vocês. Apesar da distância, nós estamos por aqui, mas eu creio que Deus vai fazer tudo conforme Ele apraz, tudo daquilo que Deus quer realizar através de cada líder, de cada criança ali discipulada, de cada pai ou mãe que se envolveu, de cada pastor que recebeu a visão, de cada coordenador que fez o seu melhor, de cada supervisor camp que está aí se desdobrando para ampliar a sua regional, e dos pastores nossos, que devemos orar por eles, porque eles foram os mentores dessa missão. Que Deus abençoe a pastora Cláudia, pastor Marco, diante do ministério tão grandioso como esse, que só a eternidade vai revelar o resultado dessa missão. Amém? Amém. Glória a Deus. Missionário, muito obrigado. Tá? E você que nos acompanhou até aqui, certo? Tome posse dessa palavra aqui. Tome posse, porque a palavra de Deus é quem traz vida, né? Onde há morte, é Ele que traz vida, né? E não cesse de falar as palavras do livro dessa lei, que é uma lei perfeita, é a lei que nos leva à eternidade. Então, plante essa semente no coração das crianças, no coração de outras pessoas, se você já é um líder. Seja um influenciador nessa geração. Em nome de Jesus. Missionária, muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando sua vida, lhe fortalecendo, tá? E que muitos frutos aí ainda possam florescer, frutificar para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Tchau, querida. Tchau. Deus abençoe sua vida.